Feliz sábado, meus amigos, irmãos. Nesse momento nós estamos começando o nosso louvor em agradecimento ao nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus eu gostaria de iniciar numa promessa que brilha dentro do meu coração, essa chama que sempre está acesa no meu coração. E a minha oração, meu desejo é que nessa manhã essa chama seja acesa também no seu coração. A palavra de Deus diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas farão parte do passado. E eis que Deus fará tudo novo de novo. Deus vai restaurar essa terra e essa é a minha esperança. Por isso eu quero convidar você a nós iniciarmos o nosso culto de louvor em agradecimento ao Senhor, cantando o hino de número 501 do Inário Adventista, Mansão sobre o Monte. Emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. O sol radiante está sempre a brilhar, animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar, terem uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas e jubilando na vida sem Amém, glória ao Senhor Jesus, que verdadeiramente essa seja a nossa maior esperança, que seja a motivação da sua vida de aguardar a breve volta de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a levar ao Senhor a prece. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e irá fazer por nós, em nós e através de nós. Muito obrigada por esta manhã de sábado, nós termos a oportunidade de estarmos aqui, mesmo que em poucos números de pessoas, mas adorando e exaltando o Teu nome, fazendo com que a Tua presença possa ser sentida nos lares dos nossos irmãos que nesse momento nos assistem. Que o Teu Espírito Santo seja nosso professor, que Ele faça morada aqui em nossos corações e em nosso meio. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Estou aqui. Comigo está do meu lado o professor Silvio, também o professor Salles. Mais uma vez, eu sei que os irmãos estavam com saudade do irmão Salles aqui ao nosso lado.
E nós estamos aqui juntos para compartilharmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um abraço muito especial aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo, o Terra Nova, a irmã Lélia, a irmã Aide, a irmã Sirlene Rodrigues, bem longe ela está, Lucineia Pires, Paulo Sérgio, Tati Meira, Mirtz Urti, e vai um abracinho também muito especial para uma irmã nossa de lá de São Paulo que está assistindo, a irmã Claudete e o seu filho Francis. Um abraço muito especial para vocês, que vocês possam aproveitar esses momentos aqui onde nós vamos destrinchar um pouquinho da palavra de Deus e compartilhar com você. Eu quero dizer para você que você pode também participar com a gente da lição. Esse é um momento em que nós temos a oportunidade de compartilharmos, não é o momento do sermão, e nós teremos aqui também a palavra ensinada através do nosso pregador nessa manhã, mas esse momento é o momento de compartilharmos, de trocarmos experiência. Então, você fique ligadinho aí, eu vou estar lendo os comentários aqui do YouTube, também da transmissão que está sendo feita pelo Facebook, o seu comentário pode ser lido aqui. Feliz sábado, meus irmãos. Nós estamos na nova semana, né? Iniciando hoje um novo trimestre. Bem, né? E cada lição ela vem em um tempo específico e parece que é a necessidade que nós estamos passando. E nesse momento o tema da lição, eu não consegui ainda a lição, mas fala para mim, irmão Silva, o tema do trimestre. Fazer amigos para Deus, não é? Esse é o tema do nosso trimestre. Iremos estudar durante 3 meses e com certeza será de aprendizado, não é, para nossas vidas. Exatamente. E no tema da lição dessa semana é por que nós devemos testemunhar. O versículo para memorizar está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 7. E esse versículo você verdadeiramente precisa memorizar, porque algumas pessoas interpretam de uma maneira muito equivocada. Diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é apenas para alguns, mas o desejo de Deus é que todos sejamos salvos e tenhamos todos o conhecimento da verdade. A lição de sábado, ela trouxe um pouquinho, uma introdução que eu gostaria de compartilhar com você. Nos tempos antigos, os outros deuses pediam para que fossem feitos sacrifícios, para que aquelas pessoas pudessem alcançar a salvação através dos sacrifícios, e às vezes pediam até mesmo o sacrifício dos filhos, né? E nós vemos aí na Bíblia, quando nós estudamos, várias pessoas que adotavam esses princípios. Mas diferente do nosso Deus, Deus não pede os nossos filhos como sacrifício, mas Deus ofereceu o seu Filho por sacrifício para que nós alcancemos a vida eterna. E por que nós devemos testemunhar? Parte de domingo fala sobre oferecendo-nos a oportunidade de salvação. Eu gostaria de direcionar minha pergunta para o irmão Silvio. Irmão Silvio, dentro desse tema de domingo, eu gostaria que você me falasse qual é o papel que o Espírito Santo ele faz nessa parte de quando Deus nos oferece a oportunidade de salvação, que o Espírito Santo tem como o papel dele. Na verdade, o Espírito Santo tem o papel de convencer o mundo, né, da verdade, do juízo. É a função dele, né, despertar em nosso coração o desejo não somente de estudar a Bíblia, mas também de vivenciar aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu diria o seguinte, é uma constante a obra do Espírito Santo, é de levar as pessoas a convencer do amor de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então essa é uma obra constante. Ninguém vai aceitar a Jesus sem antes ter na sua vida o trabalho do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalha diuturnamente para levar o pecador aos pés de Jesus. Quer dizer, reconhecer o sacrifício que foi feito em seu favor. E quando a gente fala aqui nesse tema de domingo, ele falou sobre oferecimento. É algo que a gente não precisa pagar para tê-lo, né? Esse oferecimento de salvação é algo que a gente não paga para ter essa salvação. Então, a salvação é de graça, né? De graça recebesse, de graças dai. Então a salvação é para todos, não é? A Bíblia diz o seguinte, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Jesus morreu de braços abertos, dizendo o seguinte, olha, a salvação é para todos, é para mim e é para você que está nos assistindo agora. Então Deus, na verdade, tem um amor imenso em oferecer para os seres humanos a salvação, que na verdade, isto é, Deus está dando uma oportunidade para que nós
passemos a viver aquela vida que foi projetada no início para Adão. Adão foi projetado para viver eternamente. E depois do pecado ele perdeu isso. Mas Jesus veio para nos dar essa oportunidade de ter novamente aquela vida edênica que foi preparada antes da fundação dos séculos. O que eu acho muito bonito, queridos irmãos, é que esse momento em que Deus nos chama para a salvação, e esse momento, esses dias que nós estamos vivendo, eu posso sentir verdadeiramente que Deus tem chamado a cada um de nós. E o que eu acho mais bonito disso é que muitas vezes nós não ouvimos da primeira vez a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vem falando aos nossos corações e nos impactando para que a gente possa ir para o caminho certo. E mesmo quando nós não nos ouvimos, o Espírito Santo ainda não desiste de nós. Ele vem mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez falar com você. Talvez eu esteja falando aqui para alguns amigos que tenham ouvido nesses dias a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, mas esteja com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Porque o maior desejo do Senhor é nos conceder a salvação. Eu gostaria de pedir ao irmão Salles só para compartilhar o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Ainda na parte de domingo, sobre esse assunto. Romanos 10, 13. Diz assim: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha, né? Então, quando a gente invoca o nome de Cristo, de Deus, é porque a gente precisa dele. Então, quando você invoca, você está dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor para a salvação. O homem não pode alcançar a salvação por suas próprias obras, por sua própria justiça. Então, dependemos de Jesus desde o começo até o final. Ou seja, desde a cabeça até o dedão do pé, nós precisamos dele diariamente para a salvação eterna, não só nossa, de todas as pessoas aí fora. E eu quero só complementar, Charles. Existem vários meios, né, para você buscar essa oportunidade de salvação. A Bíblia é a principal, né? Com certeza. A Bíblia é a principal. A natureza também dá lições para o homem, né? Compreender essa oportunidade que Deus dá. As circunstâncias, sonhos e visões. A música, né? Como a música pode influenciar a gente, né? E assim ter uma noção do nosso Deus Criador. Os anjos, nós mencionamos o Espírito Santo, e também Deus pode usar pessoas para nos levar à salvação. Como é bom a gente ser agradecido por aquela pessoa que nos ensinou, né, esse caminho, nos orientou, nos permitiu conhecer mais a Deus e tomar a decisão ao lado de Jesus. Então, Deus precisa das pessoas para dar continuidade à pregação do Evangelho e anunciar a volta de Jesus. Assim, é um conjunto de coisas, né, Silvio? Irmãos, é um conjunto de coisas para salvar o ser humano, não é fácil. Então, Deus usa de vários métodos, de forma diferente, e usa assim, coisas que a gente nem entende. Por que Deus usou dessa forma para salvar aquela pessoa? Então, assim, vamos deixar que Deus comande. Deus poderia salvar o homem sem a nossa participação, mas Ele preferiu contar conosco. Já pensou se a gente ficasse em casa sentado e os anjos saíssem para pregar o Evangelho? Já tinha acabado o Evangelho, Jesus tinha voltado a essa terra há muito tempo, mas Ele escolheu contar conosco. Na verdade, eu diria, Salles, que é uma sequência da missão dada aos discípulos, não é? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Então, esse ide nos alcançou. Então, não é só você aceitar a Jesus, você tem que compartilhar. E nós estamos numa época aí do celular, não é? Você compartilha muita coisa boa, então compartilhe Jesus também com seus amigos, com seus irmãos. Né? Amém. Amém. A nossa lição, ela é um tema muito gostoso e você pode participar. E eu gostaria de ler só o comentário da nossa irmã Vilma, que falou aqui que é lindo o amor que Jesus tem por cada um de nós. E verdadeiramente é lindo esse amor que Deus tem para conosco. E Deus tem desejo de nos usar para que nós possamos demonstrar esse amor para outras pessoas. E esse é o tema da lição dessa semana. A partir de segunda-feira, irmão Salles, ele falou sobre o tema da lição é o que agrada a Jesus. Quando a gente está entrando em um novo relacionamento, quando a gente está conhecendo uma nova pessoa, a primeira coisa que a gente busca fazer é conhecer aquela pessoa. Saber quais são os seus gostos, saber o que deixa feliz, o que não deixa feliz. E o que verdadeiramente que agrada a Jesus, irmão Salles? É interessante, né? Deus usa de várias formas, várias maneiras. O que agrada a Jesus? Realmente o que agrada o Senhor é
confissão sincera, né? O nosso modo de viver sincero. Olha, eu digo a você assim, tem coisas na vida que eu não consigo, eu vou lutando, a gente vai lutando, mas é difícil vencer o pecado, não é fácil. Então, por nossas forças, a gente vai lutar e não vai conseguir. Então, só quando verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Deus, ao Senhor, Ele vai fazer essa obra em nosso meio. Você vê aqui, ó, na parte de segunda-feira, conta aqui 3 parábolas interessantes, que está no livro de Lucas, capítulo 15, fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, né, e o filho pródigo. Então, tudo está relacionado conosco. Nós estávamos perdidos, né, como aquela dracma, que estava dentro de casa, né, ali na igreja perdido. O filho pródigo estava os 2 filhos perdidos, tanto o filho que saiu para o mundo e lá gastou o que tinha, esbanjou, como o filho que estava em casa com ele, irmão Silvio, estava perdido também, não é verdade? Então, e a ovelha perdida, né? A maior alegria de Deus é quando um pecador se arrepende. Então, há maior, diz a Bíblia, júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aí eu pergunto, quem são esses 99 justos? Nós não somos justos. Todos nós precisamos de arrependimento. Mas está falando de uma pessoa, aqueles que estão afastados, que precisam voltar ao redil do Senhor. Eu quero complementar, irmão Salles. Olha, quem agrada a Jesus? Quando nós cremos em Jesus, nós agradamos a Jesus. Quando nós andamos com Ele, nós agradamos a Jesus. Quando vivemos para Ele, agradamos a Jesus. Agora vem aqui um detalhe interessante e difícil para mim e para você, talvez para todos. Perdoarmos como Ele perdoou. Que tarefa difícil. Essa é a mais difícil, senhor. Tarefa difícil, né? Perdoar difícil. como Ele perdoou. E aqui, finalizando, resgatarmos para Ele. E quando dependermos somente dEle. Então, a dependência de Deus vai nos ajudar, com certeza, a ter um encontro melhor com Jesus. Permita-me, Kelly, irmãos, se está em casa, tem um texto da lição que diz assim, ó, todo o céu se alegra quando os perdidos são encontrados. Deixa eu fazer a pergunta a você aqui, que está em casa. O perdão é para todos, correto? Para todas as pessoas, independentemente de quem seja. Agora, você consegue imaginar se um dia você adentrasse os portais celestiais e você encontrar Adolf Hitler lá? Um dia eu falei isso com o pessoal. Você está louco? Veja como é o julgamento do ser humano. Então, a gente não entende. Você pode entender isso, você que está em casa? Um ser humano que tirou a vida de milhões de pessoas, um dia ser salvo. Como é que você entende isso? Então, são coisas que a gente não consegue, pela mente finita humana, entender. Eu posso entender que eu posso ser salvo porque eu estou na igreja todo dia, mas a pessoa que matou milhões de pessoas não ser salva. Como é que eu entendo isso? Para Deus não existe limite de salvação. O que Ele quer do ser humano é a conversão, é a sua entrega. Não importa o que você fez, não importa o que você fez no passado, fica para trás. Agora começa o quê? Uma vida nova. Se Hitler matou e ele se arrependeu, que ninguém sabe nem onde está o corpo de Hitler, mas se ele se arrependeu do que ele fez, ele tem o poder da salvação. Ô Salles, nós temos um exemplo aí muito, muito simples na Bíblia. Paulo, o apóstolo Paulo, matou muita gente. Exatamente. Não é? Perseguiu, encarcerou, não é? No entanto, Deus disse assim, olha, esse é um vaso escolhido, né? Deus o escolheu como um vaso especial para a pregação do Evangelho. E quando você ler a Bíblia, ler as cartas paulinas, você descobre que aquele homem dedicou toda a sua vida após a conversão ao seu Deus. Foi o grande pregador. Não existe um outro pregador depois de Jesus, a não ser Paulo, não é? É o bandeirante da fé cristã. Então, estabeleceu igrejas, não é? E enfrentou impérios. No entanto, defendeu sempre a palavra de Deus. Então, gente, olha, não há pecado que não possa ser perdoado. Não se preocupe, se você pecou, meu irmão, Deus vai lhe dar o perdão. Vai pegar o seu pecado e jogar nas profundezas do mar. Então, confie. Deus tem um plano especial para você nesta manhã. Amém. E isso deve mudar a nossa ótica de ver o mundo e a nossa ótica também de ver as pessoas. Isso deve mudar a sua ótica de ver o seu irmão quando ele está cometendo um erro, porque a maior alegria de Jesus é quando um pecador, ele se arrepende. Todos nós caímos. Como folha, os nossos pecados nos arrebatam. Isso é uma verdade. Então, às vezes você vê uma pessoa quando ela cai e muitos começam a criticar a pessoa. A gente não sabe o momento que ela está passando. Vários irmãos estavam conosco aqui no campo do América, não está mais. Então, eu aprendi, ao longo da minha jornada cristã,
a respeitar esse momento dessa pessoa. Ela é um momento que ela vive, ela com Deus, ela não quer vir à igreja, então temos que aprender a respeitar e orar por ela, porque a oração, ela pode muito ter seus efeitos. Exatamente. Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Vamos lá para a parte de terça-feira, ela faz uma matemática, mostra aí uma matemática de Deus que ela não se encaixa com a matemática nossa. Nunca. Parte de terça-feira, o título da lição é Crescendo por meio da doação. Como assim? Eu entendo na matemática humana que a gente cresce quando a gente junta mais para nós, né? Mas como é esse crescer por meio da doação? Você que vê uma coisa interessante aqui, quando Cristo fez a primeira multiplicação dos pães, as mãos dos discípulos estavam vazias. Havia um garoto que estava ali e tinha 5 pães e 2 peixes, correto? Então, quando Jesus multiplica esse alimento e dá em abundância para as pessoas, o que foi que ele falou? Dê vocês a eles de comer. Então, observe uma coisa, quando eles pegavam o alimento, aqueles pães, aqueles peixes, e ele entregava às pessoas esses alimentos, as suas mãos ficavam como? Vazias. O que é que precisavam fazer? Eles precisavam voltar novamente ao cesto, pegar o alimento e voltar e entregar. E isso é bom. Quando você compartilha, quando você recebe, você dá. Você vai ler aqui a pouco a questão do mar morto. O mar morto só faz receber, ele não dá absolutamente nada, né, Silvio? Com certeza. Olha, o ato de buscar e salvar o perdido da parte de Deus, é difícil a gente entender isso, né? Deus anda buscando, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, Deus tem interesse especial na salvação dos pecadores. Uma outra coisa, e nos torna eleitos, sacerdotes, santos, embaixadores, cooperadores e proclamadores da palavra de Deus. E na sua experiência, Salles, que eu tenho lhe acompanhado em algumas, como é bom a gente estar dando estudo bíblico a uma pessoa. Não tem não coisa melhor não, Silvio. Não tem, não é um prazer a gente Você sentir a pessoa. leva o alimento. Exatamente, a pessoa se sentir bem, né, em receber a palavra do Senhor no seu coração. Nós sabemos que o nosso professor Salles, ele tem sempre uma classe de estudo todos os dias da semana, certo, irmão Salles? Tinha por enquanto, né? Mas vou voltar novamente, né? Estamos dando uma pausa por causa da Covid, mas a gente vai voltar, se Deus quiser. O nosso professor Salles, ele ensina muito as profecias, e eu já fiz participei de uns 3 desses estudos com o irmão Salles, mas o irmão Daniel lançou uma pergunta lá no Facebook, ele comentou bem assim, mas se uma pessoa ainda não levou outra pessoa a Cristo, porque não sabe dar estudo bíblico, o que essa pessoa deve fazer? Boa pergunta. Na Igreja de Deus, ela não é composta só de um dom. A igreja tem vários dons. Então, a um ele deu 1, a outra ele deu 2, e a outra o quê? 3. Se eu tenho 3 e eu vou multiplicar, entregar aos banqueiros, o que vai acontecer? Eu vou receber quanto? 6. Então, se eu tenho 2, eu vou dar o quê? 2. Se eu tenho 1, eu não posso pegar esse que eu tenho e fazer o quê? Enterrá-lo. Ele contou essa parábola. Então, se alguém não tem o dom de dar estudo bíblico, ele tem o dom de orar. Ele pode levar um folheto bíblico, ele pode ir até os hospitais levar um folheto, ou fazer uma visita. É um conjunto de coisas. Tem coisas que eu não sei fazer, eu não tenho dom para fazer. Ir talvez para o hospital, talvez ir na cadeia, fazer um... Mas Deus me deu outro dom. E esse dom que Ele me deu, eu preciso desenvolver esse talento. Não é não, Silvio? O que eu disse é o seguinte, Sara, no mínimo, você pode fazer uma coisa simples. É a oração intercessória. Amém, né? Em favor daqueles que você está estudando, ou de que alguém está estudando. Então, você não tem jeito de você ficar de fora do plano de Deus. Deus tem um plano para você. Então, é só colocar em prática. No mínimo, a pessoa pode orar, fazer orações intercessórias em favor de uma família, de um amigo, de qualquer pessoa, para que a pessoa aceite a palavra de Deus. Que, na verdade, aceitar a palavra de Deus é um grande desafio. Porque o inimigo não está contente com quem toma a decisão ao lado de Jesus. O inimigo vai trabalhar para dificultar a vida da pessoa que quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Vai haver vários empecilhos, mas Deus estará aí para poder nos confortar e dar a certeza de que nós devemos continuar orando, lutando para que aquela pessoa se liberte e aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ainda falando um pouco sobre a questão, porque ela é aqui do Mar Morto, ele faz uma comparação muito interessante aqui, com aqueles que recebem e não dão, né? Você vê aqui que o Mar da Galileia, do Jordão, corre e despeja no Mar Morto.
Você vê o Mar Morto, ele está a 423 metros abaixo do nível do mar. Vocês veem que isso é muito quente lá. Então, ninguém consegue ficar ali no Mar Morto, irmão Silvio. Vocês estão em casa nos ouvindo. Não existe vida, só micróbios, bactérias, algumas, né? Porque é tão salgada a água, diz que cerca de 33,7% de salinidade está na água ali, então é muito pesado, não há vida. Você tem ideia, o Mar Morto hoje, no dia da antiga, Sodoma e Gomorra. Então, não há vida. Então, quando a água do Jordão cai lá, ele não devolve em forma de vida. Morreu. Então, como cristãos, não só pregando a palavra, mas também vivendo, porque a nossa vida, ela é um testemunho vivo disso aí. Porque não existe maior testemunho do que o que você vive, não é o que você fala, né? Então, as pessoas não vão ser convertidas pelo que eu falo, e sim pelo que eu vivo. Então, o maior sermão que nós podemos ter hoje é a nossa vida, pautada num evangelho eterno, pautada naquilo que eu vivo. Então, eu preciso sair de ser um mar morto e ser um mar vivo. Exatamente. E aí, quando fala sobre a comparação do Mar Morto, também, irmão Saldes, ele fala que o Mar Morto ele está ali estagnado, né? E apenas evapora ali a água e fica apenas o sal ali. Por isso que não existe, né? Não tem vida. Nenhuma vida ali naquele lugar. Então, o desejo de Deus aqui, a palavra de Deus diz que Deus deseja que de nós fluirão águas vivas se nós buscarmos o Senhor. Então, esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Eu gostaria de mandar um abraço especial aqui para 2 jovens do Campo do América que estavam na lição de jovens mais cedo. E eles sempre fazem esse momento de compartilhar. É a Grace e o Éden. Um abraço especial para vocês. Prometi que nós estaríamos juntos. E para os nossos jovens lá da Igreja Central, que eles já percebi alguns aqui em nosso meio, já terminaram a lição de jovens lá, online, e agora estão aqui junto com a gente acompanhando a lição. Então, um beijo e um abraço muito especial para vocês. Que nós possamos, queridos, às vezes a gente se cobra muito, e principalmente nós jovens, porque nós não temos os dons que muitos dos nossos professores aqui têm. Por exemplo, eu não consigo dar estudo bíblico, não sei explicar as profecias como o meu professor irmão Salles explica. Mas nosso maior estudo bíblico, o que pode realmente convencer as pessoas, não é apenas o que você fala, mas é aquilo que você faz. O seu exemplo vivo, ele é o maior sermão que você pode pregar para alguém. Com certeza, com certeza. Permita-me ler aqui, irmãos, uma parte que está em João. Você está em casa, na sua Bíblia aí. Em João 7, 37, 38. Olha o que está escrito aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que é que fluirão? Água viva. Não água do Mar Morto, mas água viva. Então, a nossa vida, nós somos uma carta. Lembre-se disso. Onde você for, onde você estiver, nas suas transações comerciais, na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, com a sua família, você é uma carta viva. Os teus vizinhos estão te observando. Os nossos amigos do trabalho estão nos observando para ver se nós somos aquilo que realmente pregamos. A parte nós já estamos indo para a metade da nossa lição, né? Chegamos na quarta-feira, né? Chegamos na quarta-feira e aí vem falando sobre esse tema, fidelidade ao mandamento de Cristo. Essa semana eu estava conversando com a minha prima Vitória e a gente estava conversando sobre isso e falando assim, nossa, nós nunca conseguimos, a partir dos nossos próprios esforços, conseguir essa fidelidade a Deus, sermos fiéis a Deus. E muitas vezes a gente se frustra por tentar com nossas próprias forças conseguir, a gente se sente frustrado. Mas eu quero convidar você a depender de Jesus. Quanto mais nós estamos pertinho dele, mais nós somos constrangidos, né, para essa fidelidade. Pelo amor de Jesus. Eu quero convidar o irmão Salles aí, está com a Bíblia aberta. Salles, para a gente abrir essa lição de quarta-feira, abra aí 2 Pedro 3, verso 9. Por gentileza, faça essa leitura aí, para a gente, então, falar da fidelidade ao mandamento de Jesus, não é? O cristão não é definido por uma decisão verbal ou por envolvimento em atividades eclesiásticas, mas pelo compromisso para com a vontade do Pai. 2 Pedro 3, verso 9, não é isso? Isso. Diz assim, olha, não retarda o Senhor, tá certo? É isso mesmo, né? A sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que legal, né? Deus é bondoso, né? Deus é longânimo, né? Está esperando aí, dando tempo para que as pessoas tomem a sua decisão,
porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer que a pessoa aceite a Jesus, faça parte desse plano da redenção oferecido lá na cruz do Calvário. Então, Jesus, na verdade, Ele quer que nós sejamos, aqui na terra, como você mencionou aí, que sejamos sal, não é? Quer que nós sejamos também a luz, perfume e uma carta. E eu quero citar aqui um texto da autora americana Ellen White, que ela diz o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, engraçado, você não aceita Jesus para frequentar uma igreja, você aceita Jesus para dar continuidade à missão, que é de levar o evangelho. E quando é que Jesus vai voltar? Quando esse evangelho for pregado ao mundo, não é? Então, Jesus diz que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, tribos e povos e línguas, não é? Aí virá o desejado de todas as nações, que é Cristo Jesus. Então, o evangelho tem que ser pregado, não é? E nós temos que ser missionários no reino de Deus. Interessante aqui, né? Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3, verso 4, assim, ó: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a pergunta é: quantas pessoas Cristo salvou na cruz? Todos. Agora, infelizmente, nem todos irão aceitar esse convite. Então, eu quero dizer a você que não é fácil ser cristão. Nunca foi na época lá atrás, nem hoje. A nossa luta, ela é diária, irmãos. É uma luta tremenda. Eu, todo dia, 2h30, 3 da manhã, estou acordado, levanto e vou conversar com Deus, 4 da manhã, assim, horários alternados. E a luta é muito grande. Eu fiz assim, eu acordo mal. Eu acordo mal, porque eu acordo perdido. E eu sinto assim, quanto eu sou perdido. Porque assim, se eu anuncio o evangelho, então o meu maior medo é esse. Eu temo isso aí. Anunciar o evangelho e eu mesmo ser um dia desqualificado. É uma luta que você tem, que meu irmão Silvio tem, e que nós temos. Estamos muitas vezes no mesmo barco. Aí a gente entra, o irmão Daniel compartilhou aqui um versículo que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Foi o tema da semana passada que nós falamos, né, sobre isso, esse versículo. Que verdadeiramente a gente, quando nós nos tornamos praticantes da palavra, e quando não estamos praticando, nós estamos enganando a nós mesmos, somos nós. Com certeza. É como Paulo diz, olha, o Tiago fala assim, ó: fala de tal maneira, e de tal maneira o quê? Procedei como aqueles que são justificados pela liberdade. Então, se eu falo e eu não faço, eu sou como um sino que tine, e como o sino que tine o metal que soa. Apenas o instrumento batendo não está dizendo nada. Então, a minha vida precisa ser pautada. O que eu falo, eu preciso viver. Se eu não consigo viver, eu preciso pedir força a Deus para viver esse evangelho. Então, o problema não está em Deus, está em mim, está em nós. A parte de quinta-feira, ela fala sobre a nossa maior motivação. O que deve motivar as nossas vidas quando nós falamos sobre esse tema da lição geral dessa semana, que é testemunhar. Eu sei que é muito difícil, irmãos, e eu talvez esteja falando para você, e você deve estar se encontrando nesse momento de dificuldade, porque é fácil nós testemunharmos, e estava conversando sobre isso essa semana, é fácil a gente testemunhar para aquela pessoa boa. É fácil a gente testemunhar para aquela pessoa que nos agrada, para aquela pessoa que a gente olha, aquela pessoa é cheia de qualidades. É fácil a gente testemunhar para essas pessoas. É fácil a gente sentir amor, misericórdia por ela, sentir o desejo de levar a palavra para ela. Mas qual deve ser a nossa maior motivação? Aquela que não faz acepção de pessoas. Irmão Silvio. O amor de Deus pela humanidade é imensurável. Seu sacrifício é a maior prova disso. Ao sentir esse amor, somos constrangidos a anunciar aos outros. Porém, há motivos errados para evangelizar. Eu quero dizer o seguinte: olha, você não pode, a nossa mente não consegue a razão que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não podemos mensurar isso. Não dá para a mente entender que amor é esse que Deus deu para resgatar o pecador. Eu tenho dificuldades também, sabe, de entender isso. Como é que Deus tem está constantemente
buscando, correndo atrás, né, do pecador para trazer aos pés de Jesus, dar uma vida nova a essa pessoa. Então, o amor de Deus não dá para ser comparado. Eu assim, nos falta até palavra para mensurar esse amor de Deus. O que nós devemos fazer, o ser humano, é aceitar esse amor, não é? E esse amor nos constranger a levar essa mensagem ao mundo. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Nós precisamos levar as boas novas a outras pessoas, compartilhar, não é? Continuar compartilhando, pregando, levando, não é? Para que as pessoas aceitem essas boas novas. Quais são essas boas novas? Que Jesus, aquele que nasceu lá em Belém, era o prometido, era o Messias, é o Emanuel, o Deus conosco. Isso nós precisamos fazer. E esse amor que nos leva a tomar essas decisões. E aí a Bíblia está cheia de exemplos aí. Nós citamos Paulo e tantos outros aí que tomaram decisões. Abraão, por exemplo, não é? Tomou a decisão de seguir a Deus. Não sabia para onde ia. Mas mas ele tomou a direção, e a direção foi certa. Ele confiou inteiramente em Deus, que Deus lhe mostraria o melhor caminho. E Salles, quando você lê o livro de Apocalipse, você conhece bem, lá fala dos portais eternos, das ruas de ouro, de prata. E, meu amigo, acreditar nisso não é brincadeira, não é? Deus preparou isso para o ser humano. Não é fácil entender isso. Isso é amor demais. Depois de tanto pecado, e ainda tem uma rua lá de ouro lhe esperando. Dá para você entender? Mas confie na palavra de Deus, aí você vai entender, não é? Deus te amou. Eu vou repetir mais uma vez, me perdoe se estou repetindo demais. Deus amou o mundo de tal maneira que não dá para a gente entender esse amor. É verdade. O amor é muito profundo, o amor de Deus por nós. Eu sei que está em casa, a sua Bíblia lá, não posso deixar ler esse verso aqui, viu, Kelly? Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e o verso 15. Abra sua Bíblia em casa e diz assim, olha: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Eu estou lembrando aqui a história do escravo Fujão. Permita-me aqui contar rapidinho, que muito rebelde, não queria servir a ninguém, e ele foi para ser vendido mais uma vez. Aí falou para o senhor, senhora, não adianta me vender que eu não vou trabalhar. E ele insistiu. Aí aquele senhor comprou ele, pagou um preço bom, e falou, você vai perder seu tempo, você pode me bater, colocar no tronco, eu não vou trabalhar. Aí o dono falou assim, olha, eu não comprei você para trabalhar, para ser meu escravo, pelo contrário, eu comprei você para te dar liberdade. Então, o que aconteceu com aquele escravo? Isso constrangeu ele, Kelly, irmão Silvio, irmãos estão em casa. Então, isso constrangeu aquele escravo, e ele falou o seguinte, olha, de agora em diante, eu vou trabalhar para você por amor. É isso que Cristo faz por nós. Então, quando você reconhece o que Ele fez por nós na cruz, olha, quando a gente estuda a história no Getsemane de Jesus, é muito profundo. Eu nunca vi na história alguém dizer que suou gota de sangue. Foi um momento muito difícil, depressivo que ele passou ali. Não foi fácil, irmãos. Então, ele foi tentando todas as coisas, a nossa semelhança. Ele teve um momento depressivo ali que não foi fácil. Enfrentaram uma coisa que, na realidade, ele estava sendo, sabe o que ali? Cristo estava sendo o maldito de Deus. Olha só, ele ia morrer, sabe por quê? Porque ele era o maldito de Deus. Mas por causa de quem que ele era maldito? Por causa de nós. Nós é que levamos ele à cruz. Então, esse amor inigualável, inconfundível, profundo, nos constrange a fazer o que ele quer. A irmã Vera Lúcia Oliveira perguntou assim, que amor é esse? E tem uma música que fala bem assim, Isso. É uma graça imensurável, não tem interesse, ele não quer nada em troca. Ele quer apenas nos dar, nos oferecer. E é difícil a gente compreender, porque a gente tenta olhar o amor de Jesus por nós com a nossa ótica humana, mas transcende, não tem como a gente compreender o amor que Jesus tem por nós, olhando pelos nossos olhos humanos. Tudo que a gente faz é fazer pelo amor, né? Estamos no meio da pandemia tão grande aí, e as pessoas, vendo as pessoas morrendo, olha quanta gente tem falta de amor. Estão fazendo o quê, Silvio? Falcatrua? Embolsando o seu dinheiro, aproveitando a situação. É ou não é? Terrível. Eu quero ler aqui
é um pensamento que está no nossa lição, o amor de Cristo controlava as ações de Paulo e motivava seu testemunho, não é? Então, Paulo tinha tanto amor por Jesus, não é? Pela causa, e assim nós devemos também, que o cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre, do amor a Cristo, por auto-interesse, abnegado pelos seus irmãos. Então, o que leva você a compartilhar o Evangelho? Amor pelo seu semelhante. Com certeza. Por exemplo, você tem um conhecimento, você já conheceu o plano da salvação, sabe o que ele fez na sua vida, mas isso não pode ficar só com você. Você tem que apresentar isso aos seus irmãos, seus amigos. E quem são seus irmãos? Não são pessoas que estão na igreja. Você tem que apresentar às pessoas do seu convívio. Olha, vale a pena seguir a Cristo. Cristo transformou a minha vida e pode transformar a sua. Então, esse amor nos leva, Salles, a ajudar a alma que quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, orientá-la, ensiná-la, não é? Incentivá-la a ler a palavra de Deus, não crer nas nossas palavras, mas crer na palavra que está escrita. Então, esse amor é, como disse assim, é imensurável. Nós não vamos conseguir medir nesta manhã, nesse espaço de tempo. Deus lhe ama, bote isso na sua cabeça. Deus tem amor por você, pela sua família. Não importa o que você seja, se você cometeu erros no passado, ou mesmo no presente, confie, né? Peça perdão, joelhos no chão, a oração que você faz na madrugada é essa aí, né? Deus te dá uma nova oportunidade, um dia para você viver com Ele. Então, queridos meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo, aceite a palavra de Deus, estude a Bíblia, e nós estamos dispostos também a lhe ajudar, não é? Aí, a Casa Publicadora, lhe oferece esse estudo, esse guia que nós temos aqui, lhe oferece de graça, não custa nada, para você entender melhor a palavra de Deus. Ok. Eu, alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu frequentava a Central, eu trouxe até minha Bíblia, viu? Uma Bíblia bem antiga que eu tenho aqui, é a mais antiga que eu tenho. E tem outra em casa, toda rabiscada. E quando alguém nos convida para levar o Evangelho, eu nunca disse não. Tanto de questão de pregação, como ir de casa em casa, sair, chegar em casa tarde à noite, eu nunca disse não para a pregação do Evangelho. Você tem ideia, essa semana eu recebi um convite. Uma pessoa está em Portugal, Brasil, que foi para Portugal, para que eu pudesse ministrar um estudo para a família dele. E eu comecei a lição no domingo pelo Zoom, meio banzé lá, não sei nem como é que funciona aquele trem lá, mas eu estou lá falando, levando a mensagem de Deus lá para Portugal, verdade? Aí eu estava aqui, sentado aqui, recebi outra mensagem, uma pessoa que está ansiosa para estudar a Bíblia, mas que não quer esperar. Eu falei, aguenta um pouquinho por causa da pandemia, aí já recebi, não, eu preciso que você vá em minha casa, levar o Evangelho. Eu falei para a minha pessoa, então tudo bem, eu vou de máscara, vou de álcool, e a gente vai começar a estudar a palavra de Deus. Irmãos, há alguns anos atrás, eu recebi a mensagem da irmã Valdete ir em minha casa levar o Evangelho. A irmã Valdete já é falecida, em memória, e foi a pessoa que me trouxe para a igreja, né? E depois de um bom tempo, houve um programa na Igreja Central, eu lembro disso, estou aqui as minhas últimas para poder finalizar, vocês podem concluir, tá bom? E lá em Mateus, capítulo 4, verso 19, 20, diz assim, olha, e disse-lhe, vinde a mim, após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, nessa minha Bíblia aqui, irmã Kelly, irmãos que estão em casa, irmão Silvio, tem um pequeno anzol, e nós colamos esse anzol com um durex, deve ter mais ou menos uns 15 a 20 anos atrás isso aqui. Eu colei aqui na Bíblia, até hoje aqui, ó, esse anzol está aqui, ó, porque eu fiz um voto a Deus, eu fiz um pacto com Deus, e não perderia nenhuma oportunidade de levar o Evangelho às pessoas. Então, eu creio que na minha cabeça, lá no céu, haverá muitas coroas, se Deus assim me permitir. Então, eu fiz esse voto a Deus, e onde houver pessoas para levar o Evangelho, se Deus me der força, entendimento e vida, eu vou estar lá. Eu quero deixar aqui, finalizando, umas dicas, né? Você quer pregar o Evangelho? Estude a Bíblia e ore, não é? Esse é uma dica bem bacana. Segundo, haja com naturalidade. Aprenda a ouvir. E a coisa mais importante, demonstre interesse real pela pessoa. Interesse espiritual, né, para que a pessoa também cresça. E criar um laço, né, Silvio, de amizade, isso é muito bom, viu? Exatamente. Pregue e não entre em discussão. Você não está aí para discutir religião. Nem apontar os meus pontos de vista, né, de que eu aceito. Exatamente. Então, deixa que a Bíblia fale. A Bíblia fala, exatamente. Olha, conte o que Cristo fez por você, né? Você está contando aí o que Cristo fez por você. Então, isso
é uma dica bacana também. Não pressione as pessoas. Olha, você tem que aceitar. Não, tem que aceitar a Jesus, senão você vai para o inferno. Não existe isso, amigo. Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio. Você tem que pregar. Agora, a decisão sempre será da pessoa. Com certeza. Você quer aceitar a Jesus? Aceite. Não quer? Paciência, não tem problema. A amizade continua, tá certo? Então, dicas para a gente, então, continuar pregando o Evangelho de Jesus aqui na terra. Que Deus, então, nos abençoe e a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Que lição maravilhosa. E eu quero finalizar aqui nossa lição deixando uma mensagem para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é para você, irmão adventista, para você, irmão cristão, que conhece a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que é praticante da palavra de Deus e que nesse tempo de quarentena tem se debruçado tempo, tem se dado tempo para estudar mais e conhecer mais a palavra de Deus. Deus tem um profundo interesse em usar você também para abençoar outras pessoas. O amor de Deus é tão grande, Ele deve fazer com você aquilo que fez com o escravo fujão, que o irmão Salles compartilhou. Deve te constranger para compartilhar e para trabalhar por Ele. Não porque você vai ter uma recompensa aqui. A nossa recompensa, nós todos sabemos onde será. Será lá no céu e não há trabalho nenhum que a gente possa fazer aqui que vai pagar o preço da recompensa que nós teremos lá. Mas que você possa se deixar ser usada por Deus para que Deus possa, através de você, abençoar a vida de outras pessoas. Mas eu também quero falar para você, querido amigo, que se afastou de Jesus. Por algum motivo, talvez você já esteve aqui, já estudou a palavra de Deus, já estudou a lição da escola sabatina, já teve os seus tempos de meditação, de convívio, de relacionamento com Jesus, mas por algum motivo você se afastou. Quero dizer para você, o maior interesse de Deus em nos usar e nos colocar aqui, colocar o irmão Salles, colocar o irmão Silvio, colocar a mim, colocar toda essa equipe aqui, é unicamente para que a salvação chegue até você. E a palavra de Deus diz que se for necessário, Deus faz o que for. E Deus já fez o impossível, que foi entregar a vida do seu filho unicamente por amor a você. Então eu quero convidar você a se deixar, fechar os seus olhos humanos e começar a olhar agora com um olhar divino e entenda o amor que Jesus tem por você. Não há pecado tão grande que possa te afastar de Jesus. Não há erro maior que possa te deixar e te tirar da presença dele. A única coisa que pode te afastar da presença de Jesus é você mesmo. Que Jesus possa estar e fazer morada nos seus corações e que o amor dele possa constranger você a voltar para ele e poder descansar nesses braços fraternos de amor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigada por sua presença aqui na nossa recapitulação da lição. Um feliz sábado para você, que você continue aqui com a gente, que nós teremos ainda continuação com os nossos louvores, o nosso culto, uma pregação maravilhosa, e que você possa sentir a presença de Deus através dos louvores da pregação. Feche seus olhos, vamos encerrar com uma oração. Pedir para o irmão Salles fazer oração para a gente. Senhor, nosso Deus soberano, mais uma vez queremos agradecer-te imensamente por essa oportunidade. E pedir, Senhor, porque eu sei que em cada um de nós não existe força nenhuma para sermos teus representantes. Por isso pedimos a unção do céu, o poder do Espírito Santo sobre nós, para que ele possa entrar em nossa mente, para que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Fica conosco, toma em tuas mãos o louvor, toma em tuas mãos o teu céu, que irá ministrar a tua palavra nessa manhã, que ele fale, não fale de si próprio, mas que seja usado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que bom que você está aí aguardando este momento da adoração infantil. Está em casa ou de repente já está na igreja. Então fique aí sentadinho com o papai e a mamãe enquanto ouve esta história que foi preparada com muito carinho para você, criança, para você, juvenil. Nós estamos vendo a história de Esaú e de Jacó. Lembram? A última parte da história foi quando Esaú voltou do campo com muita fome e encontrou Jacó preparando uma comida deliciosa, um prato de lentilhas. Esaú pediu comida e Jacó falou: eu posso te dar esta comida, mas tem um preço, e o preço vai ser a sua primogenitura. Trocar um prato de comida por todas as bênçãos, todas as riquezas que Esaú tinha direito? Mas Esaú nem pensou, estava com tanta fome, falou: tá bom, Jacó, me dá essa comida aí, tudo bem, fica tudo certo.
O tempo passou, Esaú esqueceu daquela história, mas Jacó e Rebeca não. Isaac já estava bem velhinho, a barbinha aqui de Isaac, branquinha, velhinho, estava até cego e ele já estava perto de morrer. E ele então chamou Esaú e disse: Esaú, eu preciso te dar a bênção, você é o meu filho mais velho, então vá, casse algo bem especial, prepare uma comida para mim que eu quero te abençoar. E Esaú, lembra que era o caçador que vivia no campo, falou: claro, papai, estou indo agora. E saiu. Rebeca ouviu tudo e pensou: não, a bênção tem que ser para Jacó. Lembra? Rebeca gostava mais de Jacó, chamou Jacó e falou: Jacó era aquele que cuidava das ovelhas e ficava mais em casa. Jacó, você precisa receber a bênção do seu pai. Eu ouvi ele falando com Esaú, mas é você que merece essa bênção. E Jacó falou: mas mamãe, eu vou enganar papai? Fique tranquilo. Eu não sou igual a Esaú, ele é cheio de pelos. Fique tranquilo, eu vou preparar a comida e vou pegar a pele da ovelha e colocar no seu braço. Seu pai nem vai perceber. Jacó: então tá bom, mamãe. Rebeca preparou a comida, colocou o pelo das ovelhas, no braço de Jacó. E aí Jacó chegou até Isaac. Papai, já trouxe o seu prato. Isaac: nossa, mas que rapidez. E falou assim: mas essa voz é de Jacó. Chega aqui mais perto, meu filho. Deixa eu apalpar você, porque Isaac estava ceguinho. Apalpou os braços de Jacó e viu que estava peludo, Falou: ué, mas os braços são de Esaú. Então tá bom, Esaú, que bom que você já veio. Eu vou te dar a sua bênção. E abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Quando Jacó saiu, dali a pouco, quem chega? Esaú. Papai, cheguei, olha a sua comida, pode me dar a bênção. Quando Isaac ouviu aquilo, ele percebeu: havia sido enganado pelo seu próprio filho Jacó. Ah, Esaú, eu acabei de dar toda a bênção para o seu irmão Jacó. Ele veio aqui e fingiu ser você. O quê? Esaú falou. Não pode ser, mas Esaú ficou com tanta raiva. Esaú saiu dali correndo, indo atrás de Jacó, queria pegar Jacó. Rebeca soube daquilo, avisou Jacó: Jacó, você tem que fugir, Jacó. Esaú está atrás de você. Jacó se arrumou, nem despediu do pai, nem da mãe e fugiu. Quanta tristeza por aquele engano. A Bíblia diz que Jacó nunca mais viu seu pai nem a sua mãe. Jacó fugiu e na sua fuga, à noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, ele deitou e dormiu, tão cansado que estava. E ele teve um sonho. Este sonho mostrava uma escada. Estão vendo as imagens? Uma escada que ligava a terra até o céu. E nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam. Este sonho mostrava para Jacó que, mesmo ele tendo feito algo errado, ele havia ficado muito triste, pedido perdão a Deus e Deus o havia perdoado. Jacó tinha esperanças de novo de servir a Deus da melhor maneira. Quando nós quebramos as regras de Deus, isso traz muitos problemas para nós e para quem está ao nosso redor, quem está ao redor da gente. Se você mente, engana, quanta tristeza isso traz para sua mamãe, para sua família, para o seu professor. Mas se você pede perdão, Deus te perdoa e te dá novas esperanças. Na Bíblia, nós lemos uma promessa muito especial em Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Esta é uma promessa especial para mim e para você. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por este sábado. Por favor, nos ajude a sermos crianças e adultos que falem a verdade, que não engane as pessoas, mas que mostre aos outros que realmente te amamos e te obedecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz restante de sábado.
conseguir usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia tua voz dizendo: chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia tua voz dizendo: chorar também é orar, também é orar, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia tua voz dizendo: chorar também é orar. Chorar também é orar. Amém. Deus seja louvado. Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da Divisão Sul-Americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários.
E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e desprendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Mais uma vez, um feliz sábado para você que nos ouve, que está aí na sua casa participando desse culto de louvor e adoração ao Senhor. Como vai a sua vida? Como vai você nessa quarentena? Os meus pais estão distantes já de casa e a gente não tem se visto mais já desde um tempinho já. E ontem ele passou um áudio para mim, ele falou: filha, estou com muita saudade de você. Existe uma quarentena que já perdura por mais de milhões de anos, de um pai que está ausente do seu filho por conta de um vírus chamado pecado. Quanto tempo Deus tem sentido saudade de você? Mas nós voltaremos ao convívio social com Ele. Nós encontraremos Ele e poderemos vê-los face a face. E é sobre esse dia que nós iremos cantar com você. Gostaria de convidar você a adorar ao Senhor através do hino de número 340 do nosso Inário Adventista. Cante, louve e sinta esse amor que Deus tem por você e o desejo que Ele tem de matar toda essa saudade ao encontrar com você. O céu, com certeza, será um lugar de reencontro, um lugar de matarmos a saudade com o nosso Pai, um lugar onde nós poderemos olhar nos olhos e poderemos dizer: valeu a pena toda a quarentena que eu passei longe de Ti, Senhor, porque nós nunca mais iremos nos afastar.
está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpados sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel, a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele possa encontrar você preparado para esse encontro. Talvez você fica como eu, em casa, passando por esses dias e se preocupando, será que eu estarei pronto? E o que eu devo fazer para mim estar pronto para encontrar para esse reencontro com Jesus? Entregue-se a Ele, de todo o seu coração. Faça esse momento de louvor e de adoração, o seu momento de entrega, e faça dessa música a sua oração. E peça para que Ele mude e transforme você, porque nós temos nosso Deus, um moleiro, que pode nos quebrar, nos fazer de novo, para um vaso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louve o Senhor. Preciso me entregar, Senhor. Você precisa. Preciso a Ti me entregar. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Verdadeiramente não somos nada. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estão os teus filhos, Senhor. Mas aqui estou. Me aceita, Senhor. Entregue-se a Ele. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Esse é o seu momento de entrega. Faça da sua casa um lugar de adoração. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estamos, Senhor. Mas
aqui estou. Me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Um feliz sábado a você que está conectado a partir de agora comigo aí pelas redes sociais, conosco, com toda essa equipe. Eu quero que você saiba que essa equipe não para um segundo sequer para que os dados por Deus eles possam levar salvação até onde você está. Eu quero que você saiba que tudo o que está sendo feito aqui, cada música que é pensada, cada mensagem, o momento da lição da escola sabatina, tudo eu tenho uma certeza absoluta de que é conduzido pelo Senhor, de que é conduzido segundo a sua vontade e que Ele tem um propósito para a sua vida, para você que está aí do outro lado dessa tela, seja na televisão, seja no seu computador, seja aí na tela pequena do seu celular. Deus, nesse momento, está com os olhos direcionados para você. Ele quer falar ao teu coração de maneira muito especial. E Ele não podia deixar um dia sequer sem falar contigo. Nenhum culto poderia escapar. E por isso Ele preparou esse momento no sábado especial. E eu quero que você, nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo. E nesse momento, feche os seus olhos junto comigo. E pela fé, nós vamos conversar com o Eterno. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, nós entramos em comunicação contigo nesse momento pela fé, crendo que o Senhor escuta, ouve a nossa voz. Que nesse momento o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Abriremos a tua palavra para falar de um assunto muito delicado diante do momento que a gente vem vivendo. Que nesse momento o nosso coração esteja aberto, nossa mente esteja receptiva à tua voz. Que possamos deixar as distrações do mundo, da internet, das conexões de lado, para que nosso coração esteja 100% conectado contigo nesses minutos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi no dia 26 de fevereiro de 2020, você se lembra? Um homem de 61 anos chegava da Itália no Brasil, começou a se sentir mal, foi até o hospital israelita Albert Einstein, e lá, depois de diversas avaliações, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Naquele momento a gente não sabia muito bem como isso impactaria as nossas vidas. A gente já estava vendo, observando a experiência de outros países, não é verdade? Mas eu tenho certeza que na sua mente não se passava a ideia do que nós estamos vivendo hoje. Nós não sabíamos como isso mudaria as nossas vidas, mas em breve saberíamos. Os dias foram passando, as escolas foram fechando, não é verdade? As lojas também foram se fechando, as igrejas também tiveram as suas portas fechadas, e nós tivemos que nos adaptar numa louca e nova rotina.
Tudo começou a fechar e nós, que estávamos acostumados a viver em um ambiente sociável, onde a gente se abraçava, onde a gente dava as mãos, onde a gente estava o tempo todo junto, sentava um perto do outro, agora nós fomos separados de nossos amigos, separados de nossos colegas, separados de nossos irmãos em Cristo, separados muitos dos seus familiares, temporariamente, para aqueles que estão distantes geograficamente, e talvez por um tempo muito maior para aqueles que perderam a sua vida nessa caminhada. Hoje, nós temos 11.095.000 casos de coronavírus confirmados no mundo. Mais de 525.000 mortes. E aqui estamos nós, continuamos separados. Todos certamente estamos com saudade, não é verdade, uns dos outros. Mas o que é mesmo saudade, você sabe? O dicionário define saudade como o sentimento de dor ou de solidão pela ausência de alguém querido. Muito se fala sobre a origem da palavra saudade, e acredita-se que ela tenha sua primeira origem lá no árabe, com o termo saúd ou saudá, que significa trevas no coração. Algumas tribos também afirmam que esse termo significa sangue pisado. Perceba que essa metáfora da palavra saudade se aplica muito bem ao sentimento que a gente tem de saudade. Afinal, a saudade faz isso mesmo, não é mesmo? A saudade machuca, ela pisa, dói. Estar separado de alguém dói, machuca, magoa. Mas será que a palavra de Deus fala alguma coisa a respeito desse assunto? Será que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas expressam em algum momento a respeito da saudade e da separação? A resposta é sim, e eu quero começar hoje viajando pela palavra de Deus com você no livro de Isaías, e nós vamos lá para o capítulo 59, no verso 2. Vamos começar por aí. Isaías, capítulo 59, verso 2. Você já deve ter ouvido esse texto. Ele diz assim: mas as vossas iniquidades, em outras palavras, mas o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, faz separação entre vocês e o Deus de vocês. Os vossos pecados, as vossas maldades, encobrem o rosto dele de vocês, para que ele não os ouça. Não, queridos, não é o coronavírus a maior causa de isolamento. A principal causa de separação se chama pecado. O maior isolamento da história não foi esse que nós estamos vivendo. O maior isolamento da história do universo foi quando nós caímos em pecado e fomos separados do restante do universo por causa de nossa maldade. A maior pandemia que já existiu, que não poupou ninguém nesse planeta, não foi a pandemia da Covid-19, mas a pandemia de pecado. Nós fomos separados de Deus por um longo tempo, e esforçar-se por conta própria, eu tenho que te dizer, não adiantaria. Qualquer esforço próprio, qualquer vontade própria, qualquer tentativa de solucionar esse problema, apenas de nossa parte, falharia miseravelmente. Vacina não seria capaz de resolver essa doença. Usar máscara também não adiantaria. Passar álcool em gel em toda a superfície corporal também não seria capaz de apagar as manchas terríveis que essa doença deixou em nós. Jeremias, no capítulo 2, no verso 22, chega a dizer que mesmo que você se lave com sabão ou soda, a mancha do seu pecado continuará diante de mim, diz o Senhor. Se fôssemos trazer para os nossos dias, ainda que você
se limpe com sabão ou álcool em gel, de nada adiantaria. Ainda continuaríamos doentes, a mancha de nosso pecado ainda estaria diante do Senhor. E assim como nós hoje estamos nos acostumando com um novo normal, após o pecado, Adão e Eva também tiveram que se acostumar com um novo normal. No livro Patriarcas e Profetas, na página 62, a autora desse livro, Ellen White, ela escreve assim, eu quero que você preste bem atenção nesse texto, tá bom? Preste atenção aí. Diz assim: testemunhando eles, Adão e Eva, logo após o pecado, testemunhando eles, o murchar da flor. Imagina aí, tudo era perfeito, mundo perfeito. Aí a primeira flor começou a murchar. Adão e Eva estavam ali naquele momento, só eles dois. Testemunhando eles, no murchar da flor, no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos. Olha que texto impressionante. Esse texto afirma que o sofrimento pela separação, o sofrimento pelas primeiras consequências do pecado, foi tão marcante para Adão e Eva naquele momento, que eles, naquele momento, apenas pelo murchar de uma flor, pelo cair de uma folha, eles choraram mais profundamente do que hoje nós estamos chorando pelos nossos mortos. Um planeta inteiro entrou em quarentena e estar separado se tornou o nosso novo normal. Não esta separação, mas a separação do Pai. A saudade que antes nem sequer era imaginada, após o pecado passou a fazer parte de nossa rotina. Saudade de um amigo distante, saudade até de um ente querido que já se foi. Mas será que é possível sentir saudade de um Deus que nunca vimos? É possível isso? Queridos, eu tenho que te dizer, eu tenho que falar para você que sim. Sim, é possível. Nós fomos criados para viver em contato direto com o nosso Criador. Eu fico imaginando agora Adão e Eva, logo após o pecado, todos os dias, eles tinham um encontro vespertino com Deus, pessoal. Deus se sentava com eles. Eu fico imaginando ali debaixo das árvores, de repente, olhando para um lindo riacho correndo, de águas cristalinas, uma cena maravilhosa, uma cena paradisíaca. E agora, após o pecado, Adão e Eva, que estavam acostumados, era parte da rotina deles, conversar com Deus, agora foram expulsos do paraíso e nunca mais tiveram a oportunidade de ver a Deus face a face. Essa mesma saudade, essa mesma dor, essa falta de Deus existe em nós hoje também. Um filósofo cristão russo chamado Fyodor Dostoiévski diz que existe um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Sabe aquele vazio que você já deve ter sentido alguma vez? Por mais que as pessoas tentem atribuir alguma coisa, muitas vezes, esse vazio, essa sensação de incompletude, ou seja, de que eu nunca consigo completar, essa sensação ela vem da separação do pecado. Estar em contato com Deus faz parte do nosso DNA, e isso foi arrancado de nós. Nós tivemos que nos acostumar ao novo normal, onde a criatura ou as criaturas e o Criador viveriam separados. E aí eu quero tentar construir um paralelo com você e pensar em tudo que a gente tem vivido aqui, logo após essa pandemia. Depois dessa pandemia a gente tem diferentes reações, né? Tem diferentes grupos de pessoas. A gente tem aquele grupo que ficou sabendo da doença e se afogou de informações na doença, não foi isso? Começou a assistir tudo que é jornal, começou a olhar tudo que é site para ver notícia, não para de acompanhar os casos subindo, as mortes subindo, fica ali no WhatsApp mandando para você, ou se você é a pessoa, fica ali mandando toda hora um link dizendo, olha, descobriram isso, olha a vacina, não sei o quê, olha o remédio tal.
e a pessoa se afogou na doença, ela começou a buscar, a se informar. No início isso era mais comum, agora parece que todos nós já estamos saturados, mas essa foi a reação de um grupo, buscar a doença a todo custo. Outros ficaram tremendamente assustados e com medo. Eu conheço pessoas que dizem até assim, não, eu nem ligo o jornal que é para eu não ficar assustado. Eu nem olho tal notícia que é para eu nem saber. E ficaram tremendamente assustados, com medo. Outros negaram a si mesmos a existência da doença. Não tem nada a ver não. Eu conheço um senhorzinho que chegou a dizer, não, logo no início, né? Isso aí é coisa lá na China, isso aí não vai chegar aqui. E alguns, você deve conhecer alguém que negou a existência da doença, ou talvez negou as consequências dela. Não precisa fazer isso, não precisa se preocupar tanto. Outros, contrariamente, ficaram tão obsessivos com a doença, que começaram a demonstrar comportamentos desequilibrados, não saem de casa por motivo nenhum, estão o tempo todo passando álcool em gel, água sanitária no chão, limpando tudo, talvez até cometendo um certo tipo de exagero, porque foi a forma que eles encontraram para reagir, para lidar com esse momento. Querido, se você está em algum desses grupos, eu não estou condenando você, porque eu estou em um deles também. Todos nós temos diferentes maneiras de reagir, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade. Todos nós vamos reagir diante da crise de alguma maneira. Nenhuma delas é certa ou errada. Todas as reações são compreensíveis, sabe por quê? Porque a pandemia nos desequilibrou por completo. A crise vem para nos desestabilizar, ela vem para nos tirar do eixo. Nunca sentimos tanta insegurança e incerteza quanto ao futuro, não é mesmo? Assim também, da mesma maneira, nós reagimos à pandemia do pecado. Há aqueles que buscam o próprio pecado para satisfazer ou completar o vazio que sentem. Outros não sabem o que fazer e ficam assustados com medo do futuro. Outros negam o seu pecado. Eu não preciso disso, eu não preciso de graça, eu não preciso de nada disso, eu não peco, o que eu faço não é errado. Outros começam a buscar soluções próprias, se tornam fanáticos espirituais e começam a achar que as suas boas atitudes ou obras são capazes de apagar neles mesmos a mancha e torná-los imunes a essa doença chamada pecado. Eita, que saudade, não é mesmo? Nem Jesus escapou da saudade, você sabia? Imagine agora Jesus e seus discípulos, logo após a morte de Cristo, eles têm que lidar com uma separação inesperada. Passa sexta, passa sábado, passa domingo, Jesus ressuscita, todo mundo celebra, viva, Jesus está vivo. 40 dias se passam e agora Jesus tem que se despedir deles novamente. Imagine a dor daqueles discípulos que estavam 24 horas por dia com Cristo, durante mais de 3 anos da sua vida, em um contato com uma pessoa tão especial como era Cristo, e agora eles têm que se separar. Imagine a tristeza. Mas em uma das muitas palavras que Cristo falou àqueles homens e mulheres, tem 2 versos que eu gostaria de ler com vocês. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versos apenas. João 16, verso 21 e verso 22. João 16, verso 21 e 22. Acompanhe comigo, se você não tem uma Bíblia à sua disposição, ouça o texto, é bem pequenininho, vamos ouvir. Olha o que Jesus fala para os discípulos, pouco antes dele subir ao céu. Ele diz assim, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, verso 22, agora vocês estão tristes,
Mas outra vez eu vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você pode falar um amém aí? Pode falar na sua casa, fale aí, amém. Fale aí. Fale, não tenha vergonha não, diga aí, amém. A minha alegria não será tirada, fale isso. Comente aí também na live, amém, eu creio nisso. Em breve, a nossa alegria ninguém poderá tirar. Viveremos longe de qualquer doença, mas da principal delas, a doença do pecado. Cristo teve que se despedir, e essa é a sina de todos aqueles que aprenderam a amar. Todo aquele que aprendeu a amar nesse mundo imperfeito, também terá que viver a saudade. Ninguém sabe lidar com a saudade e com a separação, que não se preocupe com isso. Você não é inferior a ninguém porque não está sabendo lidar. Ninguém sabe lidar com a saudade. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para a finitude, para o fim. Nós fomos criados para a eternidade, para a imortalidade. Não faz parte de você. Se você não está sabendo lidar com isso, se você não está sabendo lidar com a saudade, com a separação, fique feliz, porque isso é parte de nós. Isso faz parte da gente, não saber lidar com a separação. Não há no mundo uma escola que ensine a lidar com a saudade. Não há uma ciência que estude como aprender a lidar com a separação. Não há um livro, não há um professor que explique para você, que te dê uma aula. É assim, assim, assim que você tem que fazer. Ninguém pode ensinar, porque ninguém sabe lidar com isso. Falando desse assunto, eu me lembro de uma história, de uma quarta-feira de 2018. Eu estava aqui em Jequié, a minha esposa estava de viagem por conta dos estudos, e eu estava aqui sozinho. E eu me lembro, talvez você se lembre dessa quarta-feira, que aqui, por volta das 5 horas da tarde, todo o Nordeste viveu um apagão mesmo, de luz. Era 5 da tarde, lá já estava escurecendo, era inverno, meio do ano. E nesse apagão, todos os mercados, lojas, logo ficaram preocupados, as lojas se fecharam, os mercados se fecharam, porque logo escureceria e eles não poderiam se manter abertos pela insegurança. E eu me lembro que eu fui para casa, cheguei em casa, já estava escuro, comecei a tentar achar alguma vela, alguma fonte de luz, e nada, não encontrei, não tinha uma vela em casa. Ah, Weber, por que você não foi no mercado comprar? Eu já te disse, estava fechado. Ah, porque você não procurou um vizinho, queridos? Não tinha um vizinho em casa, todos os meus vizinhos mais próximos estavam viajando. Por que você não ligou a lanterna do celular? Eu fiz isso, só que a lanterna do celular não durou 10 minutos, porque a bateria do celular estava encerrada. Meu computador não ligava, porque estava também sem bateria. E eu fiquei ali sozinho no escuro. E eu vou te dizer, não diga que você não tem medo do escuro antes de viver uma situação como essa. Eu não tinha celular para entrar em contato com a minha família. E eu confesso para vocês que a preocupação não era comigo em si, mas com as pessoas. Afinal, o apagão tinha sido generalizado. Como estava minha esposa? Como estava o restante da minha família? Será que eles estavam seguros? Será que eles estavam bem? E parece que quando a gente vai para o escuro completo é que a gente consegue sentir os efeitos de um distanciamento, de uma separação. Você não sabe a minha alegria quando a luz voltou e eu pude ligar o celular, fazer uma chamada de vídeo para minha esposa, ver que ela estava bem, ver que toda a minha família estava bem. Parece meio dramática essa situação, mas ela é muito semelhante à que a gente está vivendo. Talvez eu esteja falando para alguém que está aí assistindo, você que está aí do lado da tela, que está se sentindo talvez um escuro completo, numa situação de insegurança, de incerteza. Talvez você esteja num momento onde você está se sentindo sozinho, separado, na solidão, e não tem como se aproximar de alguém. Querido, novidade para você. Então aumenta o volume aí, coloca no máximo, depois você abaixa de novo, porque eu vou contar uma novidade para você.
essa pandemia, essa aqui, e a pandemia de pecado, as duas, não durarão para sempre. Você pode falar amém aí? Fale aí. Amém. Que assim seja. Eu creio nisso. Essa pandemia não durará para sempre. Em breve, o isolamento, o distanciamento social com o Senhor acabará e nós estaremos em casa com o Pai. Para a maior doença, pecado, Deus preparou o maior remédio, a graça, o melhor higienizador, não é o álcool em gel, o sangue de Cristo. A melhor roupa de proteção não é a tua máscara, não é a tua capa, não é o teu propé, não é o gorro. São as vestes brancas da justiça de Cristo. O melhor túnel de desinfecção, o batismo diário no Espírito Santo. A melhor cartilha de informações, a palavra de Deus. O melhor canal de comunicação, a oração. E a melhor equipe médica está à tua disposição, querido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm forma melhor de vencer essa doença? Não tem. Esse isolamento não será eterno. E enquanto você chora, enquanto eu choro, Deus também chora. Deus também sofre. Ele também tem saudade de você. Ele também sente a sua falta. Ele está louco para te abraçar. Ele está louco para viver um momento, um encontro pessoal com você. Não fomos apenas nós que fomos arrancados de Deus, mas Ele também foi arrancado de nós. Nós fomos separados dEle e Ele foi separado de nós. Mas em breve, saudade se tornará uma relíquia, uma lembrança. Em breve viveremos em um mundo onde tentaremos nos recordar do momento em que estávamos com saudade e não conseguiremos. Tentaremos recordar desse momento de sofrimento, de crise, e a gente vai falar, olha, foi tudo tão pequeno diante de toda a maravilha que eu estou vivendo agora. Nossa casa será o abrigo dos braços do Eterno, o dono do sorriso, o dono dos abraços, o dono dos encontros. Ele vai guardar eu e você para o infinito. O medo de sofrer nunca mais vai ser real, nunca mais. E sabe aquela paz completa, aquele vazio que a gente busca preencher? Nunca mais você sentirá. Nunca mais, porque nós encontraremos a paz completa em Deus. Estamos vivendo um capítulo assombroso da nossa história. Você já ouviu isso de muitas pessoas. Mas preste atenção no início da minha frase. Um capítulo. A tua história não dá um capítulo só, ela dá um livro. Tem coisas que vieram antes. Mas deixa eu te falar, Deus quer que este livro, que é a tua vida, tenha páginas infinitas. Nunca pare de ser folheado, nunca pare de ser escrito. Ele quer escrever na tua história um final feliz. Entenda, estamos vivendo um momento de tristeza e o inimigo de nossas almas fará de tudo para nos convencer, para arrancar de nós a nossa fé, para arrancar de nós a nossa segurança em Deus. Mas creia, toda tempestade um dia se encerra. O choro pode durar uma noite, mas em breve amanhã ressurgirá e será uma manhã gloriosa e alegre para mim e para você. Você crê nisso? Nós vamos ouvir nesse momento uma música especial. Essa música foi pensada e projetada por Deus para você. Então nem pense em sair, nem pense em abandonar o que Deus quer te falar agora em forma de notas musicais. Nesse momento, Deus quer falar ao teu coração e dizer que Ele quer escrever um final feliz para a tua vida e te dar a certeza hoje, agora, de que isso acontecerá. Você crê nisso? Então ouça essa música e logo após você vai continuar aí, porque a gente vai fechar os olhos e a gente vai conversar com o Eterno, conversar com o nosso Pai e pedir a Ele que Ele firme em nosso coração
essa esperança. Vamos ouvir. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Porque tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Que eu sou à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz, pra que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Querido Deus, estamos agora de olhos fechados, com a certeza plena em nosso coração de que o Senhor nos dará um final feliz. Esse triste capítulo de nossa história em breve passará, assim como qualquer outra tempestade, montanha, obstáculo que nós enfrentarmos. Dê a cada um que ouve nesse momento, que assiste nesse momento, a certeza, convicção de que o Senhor cuida dele, cuida dela, cuida do seu presente, cuida do seu futuro. Nos ajude a saber lidar com esse momento que estamos vivendo, mas também
saber lidar de maneira correta com a grande doença do pecado, que possamos entregar nosso coração a Ti, entender que somente em Ti podemos encontrar um final feliz para o livro de nossa vida. Pai querido, abençoe a cada um que esteve conosco, nos dê um dia maravilhoso em Tua presença, que nós possamos estar conectados contigo também, durante todo esse dia. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.